Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia. Falamos sobre a CPI do arroz, a discussão que se estabelece no Legislativo do Rio Grande do Sul, objetivando analisar as condições da produção, a produtividade do arroz no Rio Grande do Sul, problemas que surgem inesperadamente. Agora mesmo se ouve aí através das emissoras de rádio, de televisão, é lido nos jornais, nas revistas, está nos blogs, está na internet também, a preocupação com a estiagem aqui na região dos Sinos e uma das alternativas sugeridas para amenizar essa questão, para minimizar os seus efeitos, que são, via de regra, desastrosos. Paulatinamente retirar dali as lavouras de arroz. A irrigação seria uma das causas deste problema tão aflitivo para a população. É uma questão que precisa ser debatida, mas nós gostaríamos de retomar esse segundo momento do programa, falando sobre a simetria, porque este é um problema do Brasil, no chamado Mercosul, que não integra efetivamente em função desta simetria, não acha, Cláudio? Exatamente, eu acho que o Mercosul foi criado, Batista, e nossos debatedores e telespectadores, em cima de uma indústria do centro do país que não era só nacional, ela é transnacional. Ela produz algumas coisas aqui, produz outras lá, e esses interesses, que são muito grandes, de volumes de recursos muito grandes, e que os nossos parceiros não têm a contrapartida para nos dar em termos de pagamento, e terminam, né, entrando com os produtos agrícolas que eles produzem. E que por nós, o Rio Grande do Sul, sermos o estado do Brasil mais similar, nós temos a Pampa, né, e o Pampa é exatamente a metade sul, onde se produz, nós temos as mesmas características de solo e de clima e de cultura, né, na questão da produção rural. Então, os produtos que o Uruguai e a Argentina têm para nos oferecer são os mesmos que o Rio Grande do Sul produz. Então, o que nós tínhamos que fazer valer nessa questão é as medidas compensatórias previstas em lei e que não são feitas. Mas tem assimetrias de tudo quanto é forma. Tem assimetrias tributárias, que lá não se paga determinados produtos, impostos a que se paga. Tem fitossanitárias, assimetrias de controles, assimetrias de toda uma legislação que envolve o comércio. Mas também tem assimetria positiva para o nosso lado. Se lá na Argentina, eu sempre digo isso, não se paga imposto, ou pouco imposto, e no Uruguai, em compensação também eles não têm as políticas de proteção que o governo federal tem para os produtores, como é, por exemplo, o Programa de Garantia de Preços Mínimos. Este ano, o governo federal injeta mais de R$ 1 bilhão só para o arroz, o que representa 90% de todo o dinheiro que o governo federal aplicou em comercialização de produtos agrícolas do país. E esse dinheiro entrou no Rio Grande do Sul. Então, a questão, por exemplo, do Brasil, que eu acho que nós temos que achar uma forma, Antônio e Nelson, o registro, por exemplo, dos nossos agrotóxicos, né, de um herbicida, de um fungicida, de um inseticida. No Brasil, uma legislação extremamente rigorosa. E ela é rigorosa porque ela tem que ser preventiva, protetiva à saúde do trabalhador rural, do produtor, à saúde de quem consome e ao meio ambiente. Por isso é na Anvisa, tem que registrar no Ministério da Saúde, no Ministério da Agricultura e no Ministério da Saúde. Só que tem uma questão, esse é para o nosso produto. Agora, o produto que vem de lá, nós não temos a mesma prevenção. Está livre. Está livre. Então, nós temos que ter o mesmo princípio para as duas coisas. Se somos rigorosos com os nossos produtores, temos que ser também com o produto que entra de fora. Então, são assimetrias, são questões que nós temos que tratar. Por exemplo, o Uruguai tem 500 e poucos produtores de arroz, 180 mil hectares. É a zona sul do estado, só. Né? Então, é muito diferente o tratamento. Nós temos aqui 16 mil produtores de arroz. Produzimos 14 milhões de toneladas no país inteiro, 9 milhões só no Rio Grande do Sul e só na metade do sul. Ou seja, então a importância do arroz para o nosso estado, né,
ela é fundamental que a gente resolva esses problemas do Mercosul. Não que ao longo dos anos, esse ano, por exemplo, nós vamos exportar quase 2 milhões de toneladas, vamos importar 500 mil, 600 mil. Então nós importamos por um lado e o governo bota dinheiro para exportar pelo outro. Ou seja, é uma coisa meio irracional. Nós temos que criar aquilo que o governador Tarso, junto com o secretário Mainardi, propuseram. Exatamente no início do governo, o governador Tarso foi a Montevidéu, propôs de nós termos um bloco do Mercosul para exportar esse tipo de produto. Não adianta nós importar arroz por um lado e exportar pelo outro, o Brasil só perde. Faz um passeio do produto. Faz um passeio, nós temos que conquistar mercado. E escolhemos o nosso mercado e fica muito... porque o que acontece? O governo brasileiro termina botando um monte de dinheiro para subir o preço aqui. Quando o preço aqui sobe, que o nosso produtor vai ganhar, viabiliza a entrada do Mercosul. Então termina o nosso dinheiro público, o dinheiro público brasileiro, financiando a suba do preço lá no Uruguai e na Argentina. E isso é injusto para os nossos produtores que venderam a 18, 17 reais e que quebraram quase todos. Então, nós temos que ter medidas protetivas ao nosso produtor. Não é medidas protecionistas contra o Uruguai e a Argentina, que são parceiros importantíssimos, e o Paraguai, importantes para a nossa indústria gaúcha de máquinas, né? Tantas coisas que vão de calçados, quanta coisa vai para lá, que gera também milhares de empregos e gera a nossa muitas economia. Vezes fica retida na alfândega, né, Daluz? Exatamente, eles têm, né? De crise, então, o Mercosul, ele esculhamba o nosso mercado. Ele esculhamba o nosso mercado. Cláudio, então, é uma questão bastante complexa. É 5% né? Da produção de arroz que entra no Estado, mas com a capacidade de desestruturar Isso. tudo. Devastadora. É verdade. Exatamente. E uma coisa que é importante na questão da simetria, quando a gente observa a questão da simetria, a gente tem que perceber por que as coisas elas são tão diferentes. Vejamos, a Argentina, ela é um país grande, tanto em extensão quanto em produção rural. Ela, por exemplo, é o terceiro maior produtor de soja do mundo. Ela não é um país periférico na produção de alimentos. Ela é um importante país. Então vamos pegar assim, por exemplo, um trator. Produtor para produzir tem que ter um trator. Um trator aqui sai 40% mais caro que na Argentina. O mesmo trator. Uma plantadeira, mesma marca, mesmo tudo, mais de 60% mais caro aqui no Brasil em relação ao produto argentino. Colheitadeira produzida no Rio Grande do Sul, exportada para a Argentina, quando a gente pega essa colheitadeira no município onde ela foi produzida, para os produtores daquele município, ela sai 28% mais caro que a mesma colheitadeira que foi produzida aqui, vendida. Que foi transportada ainda para lá. Exatamente. Que acrescenta preço. Quando a gente pega os agroquímicos, a gente tem duas questões que elas são importantes. A primeira delas é a questão do cuidado com o produtor, trabalhador, meio ambiente. Tem que ter. Que é no processo produtivo. Depois, com o consumidor. Nós temos que ter essa preocupação. Sim, temos que ter. Com quem está produzindo e com quem está consumindo. E quando estamos falando em produção, estamos falando também do meio ambiente. Temos que ter esse cuidado. Se quisermos pensar no futuro, temos que ter esse cuidado. Só que a gente percebe também alguma coisa. Alguns agroquímicos, ou a maioria deles, eles não são fabricados no Brasil. As suas matérias-primas e a técnica de produção não é brasileira. São pesquisas internacionais, de outros países. E que a Argentina e o Uruguai, eles usam exatamente a mesma fórmula para fazer os mesmos produtos. A Anvisa, ela muitas vezes ela é muito lenta. Ela é muito lenta para permitir que a gente importe um agroquímico que foi feito na Argentina, que tem exatamente o mesmo princípio ativo do produto brasileiro. A Anvisa está na seguinte situação: ela não libera e não pesquisa para ver se é a mesma coisa. E não fiscaliza para ver se é a mesma coisa. Simplesmente não deixa entrar. Quer dizer, ela é inerte. Ela é inerte, para não dizer incompetente. Porque ela é competente para outras coisas, mas para isto especificamente ela é inerte. E o que está acontecendo? Os agroquímicos aqui eles saem mais de 50% mais caro. E nós fizemos um exercício muito interessante. O produtor de arroz brasileiro, que quer produzir arroz com a metodologia da Conab, portanto um órgão federal, poderíamos ter pego do IRGA também, pegamos a Conab, que é nacional, e fizemos as mesmas compras que são necessárias dentro da metodologia da Conab, na Argentina, no varejo argentino. O nosso custo de produção do arroz
cai mais de 25%, Batista e telespectadores. Quer dizer, nós pagamos muito caro pelos mesmos produtos. E aí, quando a gente começa a ver essa assimetria, a gente vê o seguinte, olha, mas no Uruguai também é parecido com a Argentina. O Paraguai é parecido com a Argentina. Quem está assimétrico no Mercosul somos nós. E quando a gente olha a carga tributária, não o tamanho da carga, porque tamanho da carga nem sempre é o mais importante. Às vezes o mais importante é como que ela é colocada. E nós não queremos não pagar imposto. Nós queremos pagar imposto, sim, porque se nós não pagarmos imposto, nós não podemos viver em sociedade. Não é isso que estamos discutindo, nós queremos pagar imposto. Nós só questionamos e imputamos no tributo a causa de estarmos pagando bem mais caro pelos mesmos produtos. Isso é uma questão muito importante. A legislação tributária argentina, uruguaia, paraguaia, elas não são tops, mas elas são muito mais próximas das tops do que a nossa. Elas são pelo menos razoáveis. A nossa legislação tributária é péssima, é ruim, é atrasada, é arcaica. E nós não conseguimos, enquanto sociedade brasileira, chegar a um consenso para resolver essa questão tributária. Os estados, eles têm cada um seus interesses, e no Congresso Nacional a gente não consegue chegar a um consenso. É isso que eu ia perguntar. Existe diferença nos interesses dos estados? Muita diferença. Existem posições diversas. Exato. Só que enquanto o Congresso não chega nessa situação, o produtor rural está pagando o pato. Ele está pagando bem mais caro para produzir a mesma coisa. Só que quando a gente pega esse produto que foi produzido a um custo bem mais caro e a gente quer vender no mercado internacional, a gente não consegue. A gente não consegue. Por quê? Porque a gente precisa de um preço muito maior para remunerar toda essa questão dos insumos mais caros. Perde o elementar que é a condição de competir. Que é competitividade. Aí depois, sabe o que acontece? A gente precisa de dinheiro público, dinheiro da sociedade, para fazer mecanismos de comercialização, e que o governo federal, diga-se de passagem, foi um parceiro no ano de 2011, na liberação desses recursos, só que a gente não quer viver de mecanismo de comercialização, a gente quer resolver o problema na raiz e não tentar remendar depois. E como o parlamento pode fazer essa defesa da sociedade, deputado? Eu penso que exigir dos órgãos técnicos o controle e a rigidez, né, na fiscalização da entrada desse produto que vem do Mercosul, para que, de fato, possa equalizar, né, essa diferença dos fatores de produção. De fato, né, os insumos, o maquinário, os agrotóxicos, esses que são fatores determinantes do preço, né, tem essa distinção nos países do Mercosul. Mas eu tenho alguma divergência. Eu não acho que o problema da lavoura, atual da lavoura do arroz, seja determinante tão somente pela carga tributária. Né? Me parece que há outros fatores que, de fato, estão dentro da nossa capacidade de gerenciamento hoje aqui no Estado, que precisam aparecer e ser debatido, né? Para explicar a crise do arroz aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Por exemplo, chegou na CPI, através da Federarroz, Antônio, a denúncia de que a indústria criou uma classificação dela para o arroz que reduz o preço desse produto, diferente da tabela oficial, que é reconhecida pelos produtores, pelo IRA, pelo Ministério da Agricultura, e que isso também é determinante, né, na hora da venda e na hora de estabelecer o ganho da lavoura, né, ou o tamanho do prejuízo, como disseram alguns produtores. E isso foi uma denúncia que nos pareceu grave, que a CPI vai... A indústria passou a ser juíza da aplicação do seu recurso. Porque há uma grande concentração. Você viu, o nosso presidente do IRGA falou aqui, o Cláudio, né, que há uma redução, né, significativa. De 600 baixamos para 220. Para 220. E desses 220, são em torno de 5 ou 6, são as que compram mais de 50% da produção. Né, que industrializam mais de 50% da produção. As 20 maiores, 65%. As 20 maiores, é um outro dado, as 20 maiores, 65%. Quer dizer, há uma concentração e um poder
de negociação, né, da indústria, que por sua vez também sofre a pressão dos distribuidores, dos atacadistas, que também são pouquíssimos, que estabelecem o preço para a indústria que repassa. Então há um processo E o consumidor termina pagando caro. O consumidor, né? Termina Cara, há um caro. processo como vou dizer, de apropriação da riqueza produzida pelo arroz, que precisa ser de conhecimento da sociedade e precisa ser pauta de debate. Né? Nós não podemos permitir que 2, 3, 4 empresas... E esses né, nomes ficam conhecidos porque eles estão ali na embalagem. Estão na embalagem. Daqui a pouco nós vamos ouvi-los também dentro da CPI, porque, enfim, isso precisa ficar claro. Essa cadeia, e me parece que, Antônio, é preciso que essa complexidade, né, do processo produção, industrialização e distribuição tenha essa atenção também dos produtores. Porque tirar como alvo tão somente nessa discussão do sistema tributário, que eu acho que tem seu papel também nesse desequilíbrio, né, é desreconhecer que tem outros fatores tão importantes quanto, né, determinantes. Agora eu queria aproveitar um segundinho também, Batista, tu chamaste a atenção, e de fato há uma crise internacional acontecendo, é óbvio que vai ter repercussão, né, impacto para a economia brasileira, já está tendo, né, nossa previsão de crescimento foi reduzida agora, né, para quase 3,5%. Né? Agora é preciso que se diga e se comemore o fato de que no Brasil, nos últimos anos, há uma política de valorização do salário mínimo e uma política de distribuição de renda que tem colocou no mercado consumidor milhões de pessoas. Bom, isso possibilita também que os produtos da cesta básica, e o arroz é um produto da cesta básica, não tenha, né, você vai sofrer menos o impacto da crise. Se existe o básico do básico, esse é o arroz. Esse é o arroz e o feijão. Isso acompanha, né? Agora, só para concluir, então, essa política econômica, na verdade, ela está garantindo também uma estabilidade para a produção de alimentos no Brasil. Por quê? Porque garante, né, a população de baixa renda que gasta todo o seu ganho, o seu salário, né, basicamente em alimentação. 50% do salário mínimo ele é gasto em alimentação, né, que vai garantir essa estabilidade. Nós temos que aproveitar essa oportunidade, como disse o Antônio, né, de ter essas condições da política econômica, né, que vai nos deixar a nossa produção agrícola numa situação privilegiada em relação aos produtores europeus, por exemplo, que de fato vão enfrentar, né, uma redução do seu consumo por conta da crise que estão vivendo, né, nesse momento lá na Europa. Eu queria só chamar a atenção, porque me parece que isso também é um fator relevante para nós analisarmos, né, a situação da lavoura, da produção de alimentos no Brasil. Batista, só uma questão importante que o deputado Nelsinho aborda muito bem, a questão da classificação. Nós concordamos que isso é um problema grave. Quando tem excesso de arroz no mercado, aí nós temos tabela de classificação. Quando não tem, me dá aqui o teu arroz, que nós queremos... Então, não existe um critério. E isso é um problema, sim, que nós precisamos atacar, e a CPI certamente saberá encontrar o melhor caminho. Mas por que nós insistimos na questão tributária como raiz de todos os males? Pela seguinte situação: quando a gente produz a um preço maior, a um custo mais elevado, a gente é praticamente obrigado a vender para a indústria local. Por quê? Porque as indústrias de outros países, elas não estão dispostas a nos pagar um preço que remunere nossos custos. O preço internacional do arroz é menor do que o nosso, via de regra. Então a gente não consegue participar desse mercado. Se a gente tivesse competitividade, se a gente conseguisse produzir ao mesmo custo que os nossos vizinhos, a gente diria sim para a tabela de classificação.
Ah, tu não queres o meu arroz? Tu acha que essa tabela tem que mudar, os critérios? Então foi o seguinte, meu amigo, eu vou vender para a empresa de outro lugar que esta sim quer o meu produto. Então, o produtor ele está na seguinte situação, ele está embretado. Ele não consegue comprar insumos dos outros países, não pode comprar, não tem condições de comprar insumos no Mercosul e não pode vender o seu arroz para outros países. Então, quer dizer, nós somos obrigados a comprar na indústria local, somos obrigados a vender o nosso produto depois na indústria local. É imposição, né, Cláudio? Imposição. E exatamente a questão que o nosso deputado Nilcinho coloca. A base não está na questão tributária, porque o arroz é de consumo interno e altamente protegido pelo governo. Os países, nós falamos aqui da crise, que estão em crise, são os países que menos cobram impostos e que mais subsidiam a agricultura. Então, nessa brutal crise, agora estão discutindo tirar o subsídio da agricultura. Na verdade, a base está na relação extremamente desigual dentro da cadeia produtiva. Transferência de renda da base produtiva para os de cima da pirâmide. Via de regra, a virtude está no meio. Neste caso é o contrário. No meio está o problema. Exatamente. Então, o que acontece? Grandes redes de supermercado, 3 ou 4, impõem à indústria as suas condições, quase que escravizam a indústria, o que fez fechar em muitas indústrias e concentrar a nossa indústria, que por sua vez repassa para o produtor os seus custos, explora o produtor. As empresas de insumos colocam o preço que querem nos insumos e o produtor tem que pagar. Os juros, o financiamento que pegam na indústria, nas indústrias de insumos, os produtores são escorchantes. Então nós temos um problema. O Estado tem que colocar essa carga tributária brutal, porque quem é que financia, por exemplo, as isenções fiscais e os estímulos fiscais para grandes grupos nacionais entrarem aqui para dentro? Financia quem financia é quem paga imposto, porque os impostos. Então, os setores menos organizados são os que terminam pagando por aqueles oligopolizados. Então, o Estado também explora a cadeia produtiva. E dentro, Batista, rapidinho... Para não perder o raciocínio. Tens 2 minutos agora para completar no encerramento. E como se não bastasse ainda tudo isso, dentro dos produtores, quem tem terra explora quem não tem e quem tem água explora quem não tem. Ou seja, transferência de renda brutal. Então, a questão do imposto é um detalhe, é uma questão que pode ser solução. Mas, por exemplo, tudo isso levou a um brutal endividamento do setor, os planos econômicos lá de trás, que vem comprometendo a renda dos produtores, que por sua vez precisam de preços cada vez maiores para pagar a dívida lá de trás, e que muitas delas, lá, principalmente os UPESA da década de 90, foram até pagas, essas dívidas elas são impróprias. Ou seja, então tem uma complexidade de causas à crise do arroz, e isso traz também complexidades de ações, que não é citar uma, senão tu fica, então é simples o problema, não é tão grave, não é tão complexo. Não, ele é grave e ele é complexo e ele é profundo. Então, nós temos que tratar do Mercosul, temos que tratar das questões tributárias, temos que tratar da exportação, nós temos que tratar do financiamento, nós temos que tratar do endividamento, nós temos que tratar de todas essas causas, da concentração da renda, nós temos que tratar da água, que custa 20%, 25%, e nós, a minha casa, meu pai pagou a vida inteira e terminou quebrando por isso, por pagar 25% de terra, 10% de água, 10% de terra e 25% de água. Nós podemos construir sistemas e soluções para a questão da água, por exemplo. E tem soluções no estado, como a barragem de Capané do Irga, a UD em Camaquã, Chasqueiro, lá em Arroio Grande, que trazem para os produtores condições dignas, concretas de custos. Ou seja, os custos também dos insumos que vêm de fora. Ou seja, nós temos que na CPI, tratar dessa questão. Então, trabalhar nesse sentido, junto com as entidades, todo mundo tem um pouco de razão, e nós vamos ver a indústria, ela tem um pouco de razão, e ouvir é importante, a CPI está fazendo isso, então nós estamos sempre à disposição e tentando colaborar para encaminharmos as soluções concretas. Obrigado, engenheiro Cláudio Fernando Breyer Pereira, presidente do IRGA, pela participação no Democracia. Antônio da Luz. Bom, para finalizar então, Batista, telespectadores, nós gostaríamos de dizer para os telespectadores que nós produzimos o melhor arroz do mundo. Esse arroz que chega na sua mesa é o melhor arroz que pode ser produzido no mundo. Nós produzimos com 100% de licenciamento ambiental,
com cuidado total e absoluto com o meio ambiente. Só que nós, para produzir esse arroz, pagamos o custo mais alto também do mundo. E isso tem tirado completamente as condições de continuarmos produzindo este arroz que o senhor e a senhora recebem na sua mesa. Nós queremos, através da CPI, discutir esses nossos problemas. A nossa relação com a indústria, sim, nós temos problemas, sim, mas qual é o mercado que não tem problema entre elas? Claro que sim, nós gostaríamos também que o senhor soubesse que a gente recebe só 20% do que você paga na gôndola. Tudo que o senhor e a senhora pagam no arroz na gôndola, o produtor de arroz recebe apenas 20%. E esse questionamento, a senhora, o senhor também tem que fazer para si mesmo, na sua comunidade, e também conversar também com o gerente do supermercado e perguntar para ele por que isso está acontecendo. Muito obrigado. Antônio da Luz, economista, representando aqui a Farsul no nosso Democracia, trazendo informações excelentes àqueles que acompanham este programa em suas casas e que discutem, sim, a importância do arroz no seu dia a dia. E para que ele continue sendo importante, é preciso mudar muita coisa. Deputado Nelsinho Metalúrgico. Sem querer antecipar, Batista, conclusões da nossa CPI, mas também apontando algumas coisas que ficam evidentes já no início daqueles que foram lá se expressar e falar na CPI. Uma coisa que chama a atenção é que a imensa maioria dos produtores de arroz no estado do Rio Grande do Sul não tem terra, plantam em terras arrendadas, pagam taxas de arrendamento. 70% arrendamento. 70% e 40% água. Dos produtores não tem terra, pagam taxa de arrendamento, e essa informação trouxe tanto a Federal Arroz como o IRGA, que de arrendamento 10%, 15%, pela água em torno de 20%. Então, boa parte da riqueza produzida pelo arroz fica na mão daqueles que não plantam, só são donos da terra. Então, há um desequilíbrio fundiário nessa lavoura. Né? Isso constatamos já nas primeiras falas lá na CPI. A outra que também chegou lá, e nós vamos ter que se debruçar sobre isso, a prática de cartel na indústria, principalmente quando estabeleceu essa tabela, uma tabela informal de classificação, e ela é homogênea e difundida na indústria, que quer dizer, não deixa margem para a negociação, inclusive da venda, né, como o Antônio tinha falado, que o produtor não tem margem de negociação. E por último, né, quero dizer também que a concentração em poucos distribuidores precisa também ser olhado com atenção pela CPI. Obrigado, deputado Nelsinho Metalúrgico, do PT, membro da comissão da CPI do Arroz, que tomara dê o melhor resultado.